a vivermos uma situação nova. O novo é desafiante. O novo é empolgante. O Senhor tem nos levado também a refletirmos à luz da Sua palavra nessa série de salmos. Estamos hoje no salmo de número 39. E é incrível como que Deus ele vai organizando as coisas, por providência mesmo. Era justamente para estarmos refletindo sobre esses assuntos neste tempo. E estes salmos todos têm sido muito próprios para o nosso contexto. E eu já disse aqui e vou adiantar, nós vamos continuar no livro de Salmos até o retorno dos cultos públicos. Eu iria parar no Salmo 42, 41, mas já estamos no 39, temos o 40, o 41. Se retornarmos, estaremos numa nova série no livro de Neemias. E quando voltarmos, vamos precisar de reconstruir os muros, as bases. Mas se não pudermos voltar em condições, obviamente, favoráveis, porque se tivermos de voltar com muitas restrições, talvez cheguemos à conclusão de que é melhor continuar do jeito que está. Porque dependendo das restrições, vai ser muito difícil. Não se assuste com a minha tela da mensagem. Eu sei que você está fugindo disso. Pastor, eu não aguento mais. Eu ligo a televisão, eu só vejo esse desenho, só vejo esse símbolo. Mas eu vou fazer o que se a mensagem de hoje tem como tema a vida é curta para ser pequena? E você vai entender por quê. O Salmo 39 é um salmo fúnebre. É um salmo de lamentação. É um salmo que tem tudo a ver com o do domingo passado, onde Davi reconhece o seu pecado e, sobretudo, reconhece a dor provocada pelo pecado. Eu não sei se você se lembra dos pontos principais aí da mensagem de domingo passado. Vou relembrar a você. Davi sofre por conta do seu pecado, os versos 1 a 8. Davi deseja o perdão do seu pecado, versos 9 a 17. E Davi confessa o seu pecado, versos 18 a 22. E agora, Davi expõe a fragilidade da vida. Ele faz aqui, primeiro, uma resolução, dos versos 1 a 6, já que a vida é curta, que ela não seja pequena. Já que a vida é um vapor, é um sopro, é pura vaidade, que eu aprenda a viver. Que eu aprenda a dar valor às coisas pequenas da vida. Daqui a pouco a gente vai estar dando destaque. Que eu aprenda a poupar os meus lábios, a guardar a minha língua, porque muito daquilo que se fala nessa vida, em pouco tempo depois se arrepende. Tiago vai dizer no capítulo 3 de sua carta, se o homem pudesse controlar a sua língua, controlaria todo o seu corpo. Então essa é uma resolução, eu vou viver melhor. E depois Davi termina com uma oração. Mas é uma oração de um tom diferente.
É uma oração em que Davi termina, não com aquela, sabe, aquele fim apoteótico. Ele termina dizendo: olha, eu oro porque o Senhor é a minha esperança. Dizia de mim o teu olhar de juízo, para que eu encontre um alento na vida antes que eu vá e deixe de existir. É um fim muito mais para Jó, livro de Jó e o livro de Eclesiastes, do que para o livro de Salmos. Por isso que esse salmo tem tudo a ver com a lamentação do homem que sofre por conta da vida apertada, difícil, curta, temporária, passageira, e também em relação aos momentos em que nós perguntamos a nós mesmos: está fazendo algum sentido isso tudo que eu estou passando? E aí, Deus, o que o Senhor tem para me ensinar em meio a isso tudo? Então abra sua Bíblia, Salmo 39, e nós vamos trabalhar então esta mensagem buscando realmente afirmar aquilo que estava na mente de Davi ao compor este salmo de lamento. Pensei comigo mesmo: guardarei meus caminhos para não pecar com a minha língua. Protegerei minha boca com uma mordaça, enquanto o ímpio estiver diante de mim. Fiquei em silêncio como se fosse mudo. Calei-me mesmo no tocante ao bem. Mas a minha dor se agravou. Meu coração ardia dentro de mim, e enquanto eu meditava, queimava um fogo. Então com a minha língua dizia: ó Senhor, mostra-me meu destino e quantos dias viverei, para que eu saiba como sou frágil. Deste aos meus dias o comprimento de alguns palmos. O tempo da minha vida é como nada diante de ti. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é apenas um sopro. Na verdade, todo homem vive como uma sombra. Inquieta-se e ajunta riqueza em vão, e não sabe quem ficará com elas. Agora, Senhor, o que eu espero? Minha esperança está em Ti. Livra-me de todas as minhas transgressões. Não faças de mim alvo de zombaria do insensato. Estou mudo. Não abra a boca por causa do que Tu fizeste. Retira de mim o Teu flagelo. Desfaleço pelo golpe da Tua mão. Quando castigas o homem com repreensões por causa do pecado, destróis como traça o que ele tem de precioso. Na verdade, todo homem é apenas um sopro. Senhor, ouve a minha oração, inclina os ouvidos ao meu clamor. Não te cales diante das minhas lágrimas, porque sou para contigo como um estrangeiro, um peregrino, como todos os meus pais. Desvia de mim o teu olhar, para que eu me alegre antes que eu vá e deixe de existir.
Deus, por favor, fale ao nosso coração. Captura-nos em nossa atenção. Desperta-nos do sono, da distração, de alguém querendo conversar com a gente, de um assunto, de uma ligação. Concentra-nos na tua palavra. Por favor, no nome de Jesus. Amém e amém. A grande ideia desta passagem, João Marcos deu um clique, é que para vivermos para a glória de Deus, temos de tomar uma atitude. Alegrar-nos em um dia de cada vez. Preste atenção nesse princípio. Para vivermos para a glória de Deus, esse é o nosso alvo principal. O Catecismo de Westminster perguntava qual é o fim principal do homem. O fim principal do homem é glorificar a Deus e desfrutá-lo, gozá-lo sempre, eternamente. Para vivermos para a glória de Deus, temos de tomar uma atitude. E a atitude é esta: alegrar-nos em um dia de cada vez. Como é que você vai vivendo? Vou vivendo um dia de cada vez. Algo aconteceu, amados e amadas, ao salmista Davi, que ele vai tomar primeiro uma resolução, e a resolução seria, em outros termos, refletir em silêncio sobre a brevidade da vida. E depois, em seguida, ele vai fazer uma oração: Senhor, a minha esperança está em Ti. O comentarista Champlin vai dizer que este salmo é um salmo de enfermidade. E nessa categoria nós temos outros salmos. O Salmo 6, 22, 28, 30, 31, 9 a 12, 32, 41, 49 e 73. Este salmo de enfermidade é uma variação dos salmos de lamentação, porque a maior parte dos salmos de lamentação termina com triunfo, com louvor, porque o salmista tem as suas orações respondidas. Alguns poucos terminam em desespero, porque nem sempre as orações são respondidas por razões que desconhecemos. Não é? É aquela famosa tese do John Piper no seu livro Coronavírus e Cristo. A soberania de Deus, que ainda não colocou fim a essa pandemia que estamos vivendo, é a mesma soberania que está nos guardando em paz em meio a ela. Deus nem sempre nos responde por razões desconhecidas, mas este salmo não termina nem com desespero, nem em louvor. Termina pedindo mais ajuda. Senhor, me alegre. Dizia de mim o teu olhar para que eu me alegre antes que eu vá e deixe de existir. Matteo Henry, que é um outro comentarista, vai estar dizendo que ao cantar este salmo, nós deveríamos deixar os nossos corações serem afetados no tempo certo com esse entendimento. A vida é breve. Ela é incerta e ela é calamitosa. Isto é, a existência humana tem elementos de brevidade, incerteza e calamidade. A resolução, João Marcos, eu reduzi numa frase: a vida é curta demais. E o é. Este salmo é um salmo muito reflexivo. É um salmo que é fruto de uma reflexão sobre a vida. Davi escreveu este salmo e entregou ao regente do coro chamado Gedutum, ou Gedutum, para ser preciso. É um nome realmente até sugestivo aí para o seu futuro filho. Gedutum.
Este sujeito com este nome estranho, mas o significado é lindo. Jedutum vem da raiz Judá, que significa louvor. Esse Jedutum era um dos cantores na casa do Senhor. Ele era um regente dos instrumentos de símbolos, saltérios e harpas. E pelas evidências escriturísticas, os filhos dele permaneceram neste mesmo trabalho até os dias de Neemias. Quem conhece um pouco da história bíblica sabe que pegar Davi, um Jedutum, e indo até os dias de Neemias é o retorno do exílio babilônico. É muito tempo. 1 Crônicas 16, 38 e 41 a 42 vai falar dos filhos de Jedutum. Então é um salmo, só por uma curiosidade, né? Este não é o único salmo que Davi fez e ofereceu a este cantor, a este líder do ministério de louvor. O Salmo 62 e o Salmo 77 também. Nós não podemos precisar o momento da vida de Davi, mas parece que Davi está sozinho. Eu gosto de pensar que ele está envelhecido ou envelhecendo rapidamente. Davi teve uma vida muito intensa. E é próprio de quem chega a uma determinada idade parar para refletir mais sobre a vida. Por isso que Nelson Rodrigues, por exemplo, que não é alguém que merecia ser citado como referência, mas pelo menos uma das frases dele é muito interessante. Quando ele foi fazer um discurso numa formatura, perguntaram para ele: qual o seu recado aos jovens? E Nelson Rodrigues teria dito: envelheçam. Porque existem determinados princípios, valores, que a gente só começa a refletir com o envelhecimento. Os cabelos brancos, aqueles que são bem-aventurados, ou os poucos cabelos, naqueles que são ainda mais bem-aventurados. Davi está sozinho, pensando de si, para si, sobre si. E ele reflete sobre o curso da vida. Pensei comigo mesmo, ele começa o salmo, preste atenção. Guardarei os meus caminhos para não pecar com a minha língua. Protegerei minha boca como a mordaça enquanto o ímpio estiver diante de mim. Fiquei em silêncio como se fosse mudo, calei-me mesmo no tocante ao bem, mas a minha dor se agravou. Meu coração ardia dentro de mim e enquanto eu meditava queimava um fogo. Davi diz o seguinte: olha, analisando os meus caminhos, o meu curso de vida, o meu procedimento, eu digo uma coisa para mim mesmo: eu vou limitar a minha fala, eu vou dominar a minha língua. O homem que domina a sua língua é sábio, Tiago 3,2. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Nós falamos demais, por isso erramos demais. Há um provérbio de Salomão que vai dizer de que até o tolo, estando calado, é dito como sábio. Me faz lembrar uma intriga que o Romário teve com o Pelé, e o Romário, para cutucar o Pelé, numa das suas frases antológicas, ele disse: o Pelé, calado, é um grande poeta. Davi disse: eu vou guardar os meus caminhos para não pecar com a minha língua. Eu vou ficar em silêncio como se eu fosse mudo. Na realidade, amados, precisamos cuidar do nosso coração e, se preciso for,
precisamos fazer aquilo que Davi propôs a si mesmo. No finalzinho do versículo 1, protegerei minha boca com uma mordaça, enquanto o ímpio estiver próximo de mim. Eu posso ouvir o salmista dizer: mudo eu estava, sem abrir a boca fiquei. Porque eu sabia que a obra que estava acontecendo na minha vida tinha um autor. E esse autor era Deus. Tiago ainda vai dizer no capítulo 1, versículo 26, que se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia sua língua, antes engana o seu coração e a religião desse é vã. O que fazia com que Davi protegesse a sua boca com uma mordaça? Porque o ímpio estava diante dele, e o ímpio sempre está diante de nós. Nossas palavras estão sempre sendo interpretadas pelos outros. E muitas vezes, amados, na maioria das vezes, diga-se de passagem, o nosso interlocutor não quer saber aquilo que está no nosso coração. Ele toma as suas interpretações a partir do que ouve e pronto. E não adianta você tentar falar: não, mas não foi isso que eu quis dizer. Não, já disse. A palavra lançada, amados, é como uma flecha, não tem como voltar. Por isso nós devemos tomar muito cuidado com aquilo que sai da nossa boca. Davi está dizendo: eu vou ficar quieto, eu vou ficar mudo, eu vou me calar, mesmo naquilo que eu tenho que fazer de bem, eu vou me calar. Algumas vezes, amados, nós pensamos que o caos está escrevendo o capítulo da nossa história atual. Mas o autor é, na verdade, o compositor. E nós temos de esperar para ver o que ele finalmente escreverá. Daí nós devemos crer de que ele, o próprio Deus, poderá endireitar as coisas no próximo capítulo. E como a gente ainda não sabe como vai ser o próximo capítulo da nossa existência, quem pode definir como vai ser? Fique quieto. Guarde os seus lábios. Davi diz: olha, eu calei-me mesmo no tocante ao bem. A tradução seria: guardei silêncio acerca do bem e do mal. Eu fiquei tão calado que eu deixei de falar aquilo que eu deveria ter deixado de falar, mas eu até deixei de falar aquilo que eu deveria ter falado. O quadro aqui, amados, é de um homem que está com a dor agravada, porque ele já não tem mais o que falar, ele não tem mais argumento. Ele já gastou todos os seus argumentos. Versículo 3 vai dizer que o coração desse homem está ardendo. A ideia aqui é de um homem em chamas, um homem desesperado. Eu gosto de pensar em Davi aqui desesperado diante da presença avassaladora dos seus inimigos, de uma perseguição feroz. Ele que era homem inocente, ele que nunca pleiteou ser rei sobre Israel, foi Deus que ungiu. Ele nunca pleiteou tomar o lugar de Saul, foi Deus que disse que ele iria sucedê-lo. Ele nunca pleiteou, por exemplo, ter que encarar o seu filho Absalão num contexto de batalha. Foi Deus que fez. O que fazer, amados e amadas, quando o seu sofrimento não é provocado diretamente pelos seus pecados, mas é provocado pelos pecados dos outros? É a crise de Davi. Davi está dizendo: eu não sou perfeito, claro que não, mas Deus, o Senhor sabe, Deus, eu vou ficar calado. Eu vejo que é a mesma agonia de Jeremias quando escreve no capítulo 20, 7 a 9, persuadiste-me, ó Senhor, e persuadido fiquei, mais forte foste do que eu e prevaleceste. Sirvo de escárnio todo dia, cada um deles zomba de mim. Pois desde que falo, grito, clamo.
violência e destruição, porque se tornou a palavra do Senhor um opróbrio e ludibrio todo dia. Então disse eu, não me lembrarei dele, não falarei mais no seu nome. Mas isso foi no meu coração como fogo ardente. Encerrados os meus ossos, estou fadigado de sofrer e não posso mais. Deus. E aí? Enquanto eu estou calado, os meus inimigos tripudiam sobre mim e o Senhor não vai fazer absolutamente nada? Aí no finalzinho do versículo 3 diz, então com a minha língua dizia. Versículo 4. Aí Davi diz, Senhor, ó Senhor, mostra-me meu destino então, quantos dias viverei, para que eu saiba como sou frágil. Deste aos meus dias o cumprimento de alguns palmos. O tempo da minha vida é como nada diante de ti. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é apenas um sopro. Na verdade, todo homem vive como uma sombra, inquieta, se ajunta riquezas em vão e não sabe quem ficará com elas. Percebemos aqui a meditação do salmista nessa temática tão urgente. Davi está dizendo, como eu gostaria de saber a duração da minha vida. Ele vai fazer eco com aquilo que Jó vai dizer, Jó 6,11. Qual a minha força para que eu espere? Qual é o meu fim para que eu tenha ainda paciência? Davi está dizendo, olha, é melhor morrer e estar livre do sofrimento. E é bastante comum que os santos, em ira e impaciência, desejem a morte. Lembro-me de Jonas. Melhor me é morrer do que viver. Basta, Senhor. Até o apóstolo Paulo, amados, até o apóstolo Paulo, vai dizer em Filipenses 1,23, mas de ambos os lados estou em aperto, ter o desejo de partir e estar com Cristo, porque isso é ainda muito melhor. Deus, qual é a duração da vida? Quando que isso vai acabar? O sofrimento é atroz. Eu olho de um lado e para o outro, eu vejo morte, morte, morte. Se você é alguém que gosta de estar conectado, talvez você seja tentado a ter aqui o que eu tenho aqui, um quadro atualizado de hora em hora do número de mortes no mundo pelo Covid-19. 205.398 no mundo. Aí você deve estar falando, mas eu sou ficcionado por aquilo que está acontecendo no Brasil. O que eu tenho aqui na mensagem, no meu, já está desatualizado, está 4.117. Já passou dos 4.260 já. Qual é a duração da minha vida? Ao olhar para dentro de si, o salmista se vê. Versículo 4, para que eu saiba como sou frágil. Ele se vê frágil. E a palavrinha frágil no hebraico significa rejeitado, transitório, fugaz, carente. A Nova Almeida Atualizada traduziu assim o versículo 4. Senhor, dá-me a conhecer o meu fim e qual é a soma dos meus dias, para que eu reconheça a minha fragilidade. Um pastor do passado, citado por Spurgeon, vai dizer que as nossas fraquezas, ele disse a respeito de si, minhas fraquezas podem me tornar mais humilde, mais diligente, enquanto sou capaz para o serviço ativo, mais dependente da força divina, mais paciente e submisso à vontade divina, mais maduro para o céu. Para que eu saiba como sou frágil. A verdade, amados, é tão assertiva, ela é tão dura, ela é tão cruel, que o próprio salmista sugere uma pausa
para acalmar o coração, serenar o coração e propiciar uma reflexão mais acurada. É um detalhezinho do hebraico aqui no versículo 5. Deste aos meus dias o comprimento de alguns palmos, isto é, extremamente pequena, curta. O tempo da minha vida é como nada diante de ti. Claro, analisando Deus em sua eternidade, qualquer tempo que a gente for viver, se você quer viver 70, 80, 90, 100 anos, é pouco em relação à eternidade de Deus. A comparação é cruel, a gente vai perder sempre. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é apenas um sopro. A palavra sopro é Heibel, que vem da radical do nome Abel, que significa fugaz, passageiro. Assim como Abel teve uma vida curta. E a mesma palavrinha para vaidade. No livro de Eclesiastes, tudo é vaidade. E aqui há uma parada. É o famoso selá no hebraico, que é uma pausa musical, onde os cantores paravam de cantar, os instrumentos faziam um determinado acorde para representar um corte, uma pausa. Todo homem, por mais firme que esteja, é apenas um sopro. Por isso que John Piper sugere que se alguém perguntar para você, e aí, como você está? Ao invés de responder, eu estou bem, você deve responder, eu me sinto bem. Porque você não sabe se você está bem. Você sabe se você está bem? Não. Ninguém sabe. Você se sente bem. Porque por mais firme que esteja, nós somos vaidade, vapor, mero sopro, algo sem valor. Eclesiastes 2:19. Quem sabe se será sábio ou tolo? Todavia se assenhoreará de todo o meu trabalho que realizei, em que me ouve sabiamente debaixo do sol. Também isso é vaidade. Eu não quero deprimir você, mas a Bíblia diz, Salmo 102:11. Os meus dias são como a sombra que declina, como a erva me vou secando. Como é que você está? Estou como uma sombra que declina, uma erva que vai secando. Salmo 103:15. Quanto ao homem, os seus dias são como a erva, como a flor do campo assim floresce. E Jó 14:5, preste atenção. Visto que os seus dias estão determinados, contigo está o número dos seus meses, e tu lhe puseste limites, e não passará além deles. Você não vai viver mais do que o Senhor determinou que você deveria viver. Selá. A gente para, uma pausa para pensar. E aí então o salmista vai acrescentar, não é? E agora? É como uma sombra. Inquieta se ajunta riquezas em vão e não sabe quem ficará com elas. Fato é, amados, que como jamais sabemos se de fato está tudo bem conosco, o mínimo que a gente pode dizer é: estou me sentindo bem. O que fazer diante de tudo aquilo que a gente, de modo inquieto, ajuntou? A gente nem sabe quem vai ficar com elas. Quem? Eclesiastes 4:8 vai dizer: há um que é só e não tem ninguém.
nem tampouco filho nem irmão, e contudo não cessa do seu trabalho, e também seus filhos não se satisfazem com riqueza, nem diz: para quem trabalho eu, privando a minha alma do bem? Também isso é vaidade, enfadonha ocupação. Eu sempre que eu penso nesse texto, em outros que fala de gente que ajunta riqueza em vão, eu me lembro de Lucas 12, 20 a 23, aquele homem que ajuntou para si tesouros, e um dia o Senhor lhe disse: louco, essa noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? E Jesus explica: assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. E aí mais adiante Jesus ensina: não estejais apreensivos pela vossa vida, sobre o que comereis, nem pelo corpo sobre o que vestireis, mas é a vida do que o sustento, e o corpo mais do que as vestes. Essa é a resolução de Davi. Já que a vida é curta demais, eu vou guardar os meus lábios, eu vou refletir mais sobre a fragilidade da existência humana, sobre o fato de que as coisas não necessariamente estão no meu controle, e de que por mais que eu junte riquezas, que eu me inquiete, tudo que eu vou produzir ou produzo é passageiro. Tudo que eu reflito é como um sopro. É tudo vaidade. Daí então a segunda parte do Salmo é uma oração em que Davi diz: Senhor, a minha esperança está em Ti. Ele diz: agora, Senhor, versículo 6, o que eu espero? Minha esperança está em Ti. Amados e amadas, o que podemos esperar da vida? Nada. Mas o que podemos esperar de Deus? Tudo. Calvino vai dizer de que Davi, havendo reconhecido que seu coração permanecera por tanto tempo sob a influência de ardente e impetuosa emoção, e a primeira parte é de uma intensa e impetuosa emoção, onde ele experimentara profunda inquietude. Agora, amados e amadas, nessa segunda parte, Davi se envolve a um estado mental de serenidade, de solidez. Ele para orar. Ele até pensa junto com a proposta do Salmo 130, 5 e 6, em que o autor diz: aguardo ao Senhor, a minha alma o aguarda, e espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor mais do que os guardas pela manhã, mais do que aqueles que guardam pela manhã. Segura um pouco, medite nisso daí. A nossa vida é como uma bateria do microfone do pastor, né? Acaba. Uma hora tudo acaba. Davi diz assim: Senhor, eu espero em Ti. A minha esperança está em Ti. Por quê? E aí o salmista diz o seu pedido explícito: porque eu não quero ser alvo da zombaria dos tolos, dos insensatos. Versículo 8: livra-me de todas as minhas transgressões, não faças de mim alvo de zombaria do insensato. Não me exponha, Senhor, à zombaria dos homens que não lhe conhecem, os insensatos, os tolos. Eles vão caçoar de mim. Eles não vão compreender que, de fato, o que eu estou vivendo é um tempo de meditação silenciosa. Davi reafirma o que ele havia dito em sua resolução: eu estou optando pelo silêncio. Versículo 9: estou mudo, não abro a boca por causa do que tu fizeste.
Um comentarista chegou a sugerir, e eu fico com essa impressão também, que vai no fundo de Davi, ou da alma de Davi, uma certa inquietude, porque talvez ele havia falado demais, e ele havia de algum modo falado contra Deus. Você já viveu isso? Gente, será que eu pequei? Que eu acho que eu falei com Deus de uma maneira que eu não deveria ter falado. Davi, amado, se vê afligido com severas aflições. Calvino vai dizer, mas ele, não obstante guardar silêncio, ele experimenta aqui um dos primordiais exercícios da fé, que é se humilhar debaixo da poderosa mão de Deus. Por isso ele vai dizer, estou mudo, não abra a boca por causa do que tu fizeste. Eu sei que o que o Senhor fez foi para o meu bem. Salmo 38, 13, ele diz, eu fingindo-me de surdo não ouço e fico como mudo que não abre a boca. Como eu sei que tudo o que acontece na minha vida, inclusive o coronavírus, é ação sua, e eu sei que o Senhor só faz o que é bom, mesmo que eu não compreenda ser bom o que eu estou passando, quer saber de uma coisa, Deus? Eu não falo mais nada. Vou ficar como mudo. Não vou abrir a minha boca. Eu só tenho um pedido, versículo 10, Davi. Retira de mim o teu flagelo. Você vê que Davi diz assim, ó, é o teu flagelo. É a tua praga. No original é o teu golpe. É a tua doença. É a tua marca. É a tua ferida. Difícil entender isso, amados. Mas quanto mais cedo aceitarmos essa verdade, será melhor para nós. Se segurem na cadeira. As aflições são bênçãos de Deus. A palavra flagelo, que aparece aqui no hebraico, é única em todo o Antigo Testamento. E a raiz dela significa áspero. Em outras palavras, Davi está dizendo, o Senhor está me tratando de modo áspero. Diz que Calvino, no leito de morte, repetiu esse verso. Retira de mim o teu flagelo, desfaleço pelo golpe da tua mão. Eu estou às quartas-feiras pregando o livro de Ruth, numa live, minha página do Face. Termina agora quarta-feira, meio-dia. E não foi Noemi que disse para as suas noras, mais amargo me é a mim do que a vós, porque a mão do Senhor se descarregou contra mim? Desfaleço pelo golpe da tua mão, Davi está dizendo, não é o mesmo que o próprio Davi disse no Salmo 32, 4, porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim? A mão do Senhor, amados, eu não sei se eu vou frustrar você, talvez até vai cair aí a nossa rede de internautas, mas a mão de Deus não é só para lhe dar coisas. A mão de Deus também é para lhe tirar coisas. Tirar sua saúde, tirar sua riqueza, tirar sua alegria. Porque muito da sua alegria é fruto de uma frivolidade. Vá no dicionário descobrir o que é isso. Davi é como um homem que está doente, enfermo mesmo, mas reconhece que foi espancado por um homem mais forte do que ele. Por isso que Davi diz assim, desfaleço pelo golpe da tua mão. A mão de Deus é pesada e continuava a espancá-lo. Eu vou ter que insistir só alguns minutos nisso daí.
As aflições, amados, primeiro, são enviadas por Deus. Não reclame, são golpes da mão dele. Não é da vara da lei, é da vara do pastor. Tua vara e o teu cajado me consolam. Eu não sei por que você achou que vara é coisa boa. Vara e o cajado, tu já tem isso. As aflições só podem ser removidas por Deus. E Deus pode usar meios naturais ou meios sobrenaturais para isso. E terceiro, elas têm a sua finalidade, o seu propósito da parte de Deus. Nós devemos, amados, essa frase é desse autor, de um dos autores citados por Spurgeon, nós devemos ser mais ansiosos para que Deus realize o fim, o propósito na nossa aflição, do que mesmo em tê-la removida. Porque enquanto este propósito não for realizado, a sua aflição jamais será removida. Não adianta. Não adianta cantar como os irmãos pentecostais. A prova está doendo, Senhor. Ela me faz chorar. Porque a prova só vai ser retirada. A aflição só vai ser retirada quando for completado o seu propósito na sua vida. Aí chegamos ao verso 11, que é uma verdade que também não podemos desconsiderar. O que a gente tem de mais precioso nessa vida, para Deus é algo assim passageiro. Quando castigas o homem com repreensões por causa do pecado, destróis como traça o que ele tem de precioso. O que é traça, amados? Traça é uma coisa assim, inexpressível, passageira. Eugene Peterson traduziu assim: quando nos fazes passar pelo fogo para nos purificar dos nossos pecados, nossos ídolos mais queridos, tudo que mais valorizamos desaparece na fumaça. De fato, não passamos de um sopro. E aí o salmista repete pela segunda vez a frase: todo homem é apenas um sopro. Selá. Para. Pensa. Pausa. E aí depois, ele diz no versículo 12, repare comigo que há aqui um processo muito interessante, que demonstra o quanto o salmista estava em alvoroço de alma. Ele diz, 12, ouve a minha oração, segura aí, oração, inclina os ouvidos ao meu clamor, segura aí, clamor, não te cales diante das minhas lágrimas. Oração, clamor e lágrimas. Oração, clamor e lágrimas. E o salmista se desmancha diante de Deus, dizendo: eu sou para contigo como um estrangeiro e um peregrino, um habitante temporário, um recém-chegado, alguém que não tem direitos ainda. É um imigrante nos Estados Unidos sem green card. E agora o presidente Donald Trump falou: não tem mais green card. Não temos mais responsabilidade para com os imigrantes. Essa é a sensação do salmista. Eu sou alguém sem direitos. Eu sou um peregrino, um estrangeiro. Por quê? Como todos os meus pais. Eu nasci neste mundo, olhe para mim, mas eu não sou deste mundo.
Eu não me sinto adequado a este mundo. Você já teve essa sensação? Deus, eu não pertenço a esse estado de coisas aqui. Não adianta. Eu, quando li esse texto, eu me lembrei de Abraão. Em Hebreus capítulo 11, 9 e 10. Pela fé habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. E lembrei-me também de um hino do cantor cristão. O título Mensagem Real, composto por irmãos preciosos do passado. Sou forasteiro aqui, em terra estranha estou, do reino lá do céu, embaixador eu sou. Meu Rei Salvador vos manda em seu amor as boas novas de perdão. Eis a mensagem que me deu aquele que por nós morreu. Reconciliai-vos já. É ordem que ele dá, reconciliai-vos já com Deus. É ordem do meu Rei que todo pecador, arrependido já, confesse ao Salvador. Todo o pecado seu, pois ele prometeu dar o perdão por seu amor. E a terceira e última estrofe, a que me toca mais profundamente. Você segura aí. No meu eterno lar não há perturbação. Eterno gozo e paz, os salvos fluirão. E quem obedecer a Cristo vai viver no reino eterno do meu Rei. Davi, amados, entrega os pontos. Bem-aventurado é o homem que diante da luta com Deus, porque a oração é uma luta. A verdadeira oração é uma guerra. Por isso que show e evento musical está cheio, mas culto de oração só vem os fiéis, porque a oração é guerra. É guerra. Você pode se enganar outros pregando, cantando, mas jamais você engana acerca da sua genuinidade de fé orando. O falsário é revelado na hora da oração. Mas o contrário também é verdadeiro, né? O diligente, o fiel, é aquele que é reconhecido na oração. Daí, Davi termina não com vitória, não com louvor. Davi termina com mais um clamor. Dizia de mim o teu olhar, para que eu me alegre, para que eu tome alento, antes que eu vá e deixe de existir. A Nova Versão Transformadora traduziu assim: dizia de mim o teu olhar, para que eu volte a sorrir. Amados, Jó está na cabeça aqui, o livro de Jó, Jó 10, 20 a 22. Porventura não são poucos os meus dias? Cessa, pois, e deixa-me, para que eu, por um pouco, eu tome alento. Antes que eu vá para o lugar de que não voltarei, a terra da escuridão, da sombra da morte, terra escuríssima como a própria escuridão, terra da sombra da morte, sem ordem alguma, onde a luz é como a escuridão. Essa é a mesma atitude, amados, dessa história, que não é uma atitude incomum, mas prova da necessidade de que a humanidade tem, amados, de aprender sobre Deus e sobre o entendimento mais apurado ainda de que ansiamos pelo dia em que ouviremos o som da trombeta triunfal, que soará ao alvorecer, e o nosso nome chamado pelo Senhor. E como diz a música lindíssima do Juliano Som, e vai valer a pena. Por fim, amados, Davi ora desse jeito estranho, e mesmo assim é ouvido pelo Senhor,
Porque Deus sabe o que os homens falam quando estão desesperados. A vida é pequena, é curta, e muitas vezes é pequena quando a gente vive de qualquer jeito. Por isso que a temática desta mensagem é: a vida é curta demais para ser pequena. Rápidas aplicações aí para você ficar na sua casa durante essa semana empolgado com essas verdades. Primeiro, eu quero meditar, dando 2 cliques, João, de que a inevitabilidade da morte é algo categoricamente certo. Isto é, você vai morrer. Olha o coronavírus ali. Nós jamais iremos destrinchar os mistérios da existência humana. Não tem como. Existem pontos no livro da criação de Deus. Eu estou usando essa frase dos reformadores. Costumavam dizer que Deus escreveu 2 livros. Um livro escrito na Bíblia e um livro da natureza. A natureza é o livro de Deus. Existem pontos no livro da criação de Deus que só Ele nos explicará, e se quiser, um dia. Porque, amados, eu já desisti de entender as coisas. Eu li Eclesiastes, por exemplo, 9 e 5, ele diz assim: porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Nem tampouco terão eles recompensa, mas a sua memória fica entregue ao esquecimento. Quer ver um exemplo fácil aqui, rápido e rasteiro? Você lembra do que os seus pais fizeram, não é? Profissão, quantos filhos tiveram, alguns detalhes assim vivos estão na sua memória. Agora você sabe o que os seus avós fizeram? Aí tem que parar, não, meu avô veio não sei o quê. Tá, até dá. Bisavós. Bisavó. Trisavós. Tataravós. Tá. Aí eu vou assistir os tatás. Porque tudo que a gente faz, amados, um dia, Luiz, vai ficar entregue ao esquecimento. Jó vai dizer, Jó 14:5, visto que os seus dias estão determinados, contigo está o número dos seus meses. Tu lhe puseste limites e não passará além deles. Não adianta. Não adianta. Uma das grandes tragédias, sofrimentos infligidos pelo coronavírus é de que é a falta de ar. E ar é algo de graça. As pessoas morrem tentando obter algo que o dinheiro não pode comprar. Isso é duro. Outra aplicação, João. Nossas preocupações não mudam nenhum dos propósitos de Deus. Ou você acha que Deus vai dizer, caramba, meu filho está se preocupando tanto que eu vou atender a ele. Para. Em vão nos afligimos com coisas que ocorrem em nosso entorno. Tudo vai acontecer como Deus determinar que aconteça. Eu disse hoje na EBD Online, Deus não faz tudo o que Ele deseja. Ele faz tudo aquilo que Ele decide fazer. E nós nos inquietamos em vão, amados. Mateus Henry vai dizer, pois não podemos com toda a nossa inquietação alterar a natureza das coisas nem o conselho de Deus. Jesus vai dizer em Mateus 6, 25 a 30, não vou ler tudo. Versículo 27, qual de vós poderá com todos os seus cuidados, as suas preocupações, acrescentar um côvado da sua estatura? Não dá. As preocupações, elas são pecaminosas, aflitivas e desnecessárias. Não muda nada.
Agora, João Marcos, mais do que nunca, neste tempo que estamos vivendo de pandemia, e aí o Michaelis, o dicionário, o que é pandemia? Né? E Bacen também é cultura. Doença epidêmica de ampla disseminação. Você não sei por que você conseguiu viver até hoje sem saber o que significa pandemia. Doença epidêmica de ampla disseminação. Nesse contexto, precisamos confiar. Deus é a nossa única esperança. Ainda Matthew Henry vai dizer que quando a confiança das criaturas falha, o nosso consolo é que temos um Deus a quem recorrer, um Deus em quem confiar, e nós devemos nos apressar a nos achegar a Ele com fé. É aquilo que 1 Pedro 1 vai dizer, 3-9, também não vou ler todo. Versículo 6 e 7. Em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário que estejais por um pouco contristados com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa que o ouro que perece e aprovado pelo fogo, se ache em louvor e glória e honra glória na revelação de Jesus Cristo. Nós estamos, amados, sendo expurgados das nossas impurezas, como o ouro é provado pelo fogo. Então não fale mal do sofrimento. Não peque contra Deus com seus lábios. Não se indigne pelo fato de estar sofrendo. Cale-se. A vida é curta demais para você ficar perdendo seus dias como um bebê mimado, reclamando porque a sua chupeta caiu e você não sabe onde ela está. Cresça, amadureça, entenda que, João Marcos, o processo de Deus ao tratar o nosso pecado envolve infligir a sua praga sobre nós. Quem mandou as 10 pragas sobre o Egito? Deus. Quem retirou? Deus. Deus trata com a gente assim. Primeiro ele inflige a sua praga. Depois ele a remove, com o propósito de nos humilhar sobre a sua forte mão. Esse é o jeito de Deus tratar o seu povo. É assim. Ah, pastor, mas dá um texto bíblico para eu ter certeza disso. Isaías 38:17. Eis que foi para a minha paz que tive grande amargura, mas a ti agradou livrar a minha alma da cova da corrupção, porque lançaste para trás das tuas costas todos os meus pecados. Então, enquanto Deus está lançando sobre as costas dele os seus pecados, ele está lhe infligindo, é Deus, tá? Grande amargura, para livrar a sua alma da cova da corrupção. Me permita dar mais um exemplo bíblico, tá? 1 Coríntios 5, referindo-se àquele cidadão que estava tendo um caso com a sua madrasta. E Paulo diz o seguinte: que o corpo dele seja entregue a Satanás, para que a alma seja salva. Então, muito provavelmente, o que você está vivendo hoje faz parte desse processo de Deus lhe ferir e, ao remover, lhe tornar mais humilde debaixo da potente mão dele mesmo, do próprio Deus. E por fim, a nossa alegria está em Jesus. Dizia de mim o teu olhar para que eu me alegre, diz o salmista. Jesus, aquele que suportou a mão pesada de Deus sobre si, para que pudéssemos obter o perdão divino em definitivo. Na morte de Jesus morremos para este mundo, na sua ressurreição
vivemos novamente para Deus. É aquilo que Paulo vai dizer aos Romanos 6, 8 a 11. Se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos, sabendo que tendo sido Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte não tem mais domínio sobre ele, pois quanto a ter morrido de uma vez, morreu para o pecado, mas quanto ao viver, vive para Deus. E preste atenção, assim também vós consideráveis como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. A minha e a sua alegria está em Jesus, aquele que entregou a sua própria vida por nós, sendo, como diz o autor aos Hebreus, o pioneiro desse novo e vivo caminho, o primeiro a percorrer, caminho este que eu e você iremos percorrer um dia, alguns mais cedo, outros mais tarde, mas todos iremos percorrer este caminho. João Marcos dando um clique, fique com essa ideia, essa grande ideia. Para vivermos para a glória de Deus, temos de tomar uma atitude, alegrar-nos em um dia de cada vez. Por quê? Porque a vida é curta demais para ser pequena. E a gente tem que viver realmente com fidelidade. Grava essa palavra, fidelidade. E eu quero terminar aqui com um trecho da famosa história retirada do livraço O Peregrino de John Bunyan. Você se lembra do livro? Você se lembra do filme? Cristão e fiel passam pela feira das vaidades e têm que passar diante do tribunal daquela cidade. Só havia gente má naquela cidade. O júri foi formado e fiel foi condenado à morte. Você se lembra? E olhe como John Bunyan coloca os dias finais desse fiel. E eu espero que seja também um alento para eu e você, que também estamos percorrendo este caminho. E assim se fez. Condenou-se imediatamente o réu a ser despachado do lugar onde estava aquele de onde viera, e ali sofreria a morte mais cruel que se poderia conceber. Portanto, levaram para fora para executá-lo segundo a lei. Primeiro o açoitaram, depois o espancaram, a seguir lancetaram a sua carne com facas. Mais tarde o apedrejaram, o espetaram com espadas e por fim queimaram na fogueira até virar cinzas. Foi esse o fim do fiel. E aí John Bunyan escreve, dizendo: ora, vi que por trás da multidão havia uma carruagem. Essa visão é linda. Aquela multidão ensandecida, assistindo aquele espetáculo cruento da execução de fiel. John Bunyan diz: havia uma carruagem, uma parelha de cavalos esperando por fiel, que assim que seus adversários o mataram, foi levado até lá e imediatamente transportado pelas nuvens, ao clangor de trombetas, caminho mais curto até o portão celestial. O martírio é o caminho mais curto para o céu. Quanto a cristão, este teve certo alívio, foi mandado de volta à prisão, onde permaneceu por determinado tempo. Mas aquele que tudo governa, detendo nas mãos o poder da sua fúria, quis que o cristão aproveitasse a oportunidade para fugir, retomando o caminho. E só abrir um parênteses aqui, é Deus que faz isso, né? Tiago foi morto, Pedro foi libertado da prisão. É estranho isso, né? Alguns morrem, outros ficam vivos. Alguns contraem o corona, outros não contraem. Daí então, no caminho, o cristão cantou uma canção que dizia: bom fiel, fielmente confessaste teu Senhor, com ele tu terás a bênção no esplendor. Mas os infiéis e seus vãos bacanais lamentarão debaixo de dores infernais. Canta, fiel, canta, e teu nome sobreviva, porque depois da morte vem a vida efusiva. Este é o nosso consolo, amados. Deus tem dessas coisas. A Cristina, esposa do Roque, está tendo aumento nas células cancerígenas. Oremos por ela. Rafaela,
o Senhor está lhe dando a palavra atestada pelos médicos que não tem linfoma nenhum. Não está com câncer. Pastor Ricardo, meu colega de turma, no CTI, com crises fortíssimas de falta de ar, estado gravíssimo. Pastor Léo está isolado, junto com a família, mas já não tem tantos sintomas graves. É Deus. Cada um de nós temos uma história. Cada um de nós tem uma jornada. Por isso que é um conselho. Eu sei que se o conselho fosse bom, se vendia e não se dava, né? Fecha a boca. Fale menos. Aproveite a vida com juízo, com responsabilidade. Viva para a glória de Deus. E se você tiver que falar alguma coisa, fale com Deus. E aproveite para se alegrar em cada dia da sua vida. Vivendo um dia de cada vez. E também se arrependendo pelas oportunidades perdidas, pelo bem que você deixou de fazer. E se comprometendo diante de Deus a ser um homem melhor, a ser uma mulher melhor, a partir de agora. Quem sabe, Deus parou o mundo inteiro só para falar com você. Só para tratar você. Terá valido a pena. Terá valido a pena. Enquanto os músicos estão vindo para cantarmos um hino de rendição, eu quero que você pare tudo para orar. E para dizer, Senhor, o que eu estou fazendo com a minha vida? No início do culto eu li o texto de 1 Reis 19, e a pergunta que eu fiquei repetindo aqui foi: que fazes aqui? O que você está fazendo em meio a tudo que Deus está fazendo no mundo? E eu termino agora a mensagem dizendo que você precisa falar menos, se expor menos e valorizar a cada dia, vivendo com alegria, um dia de cada vez. E este hino fala de uma rendição, de um compromisso que precisamos ter com o Senhor. Então pare agora, ore, peça a Deus para confirmar esta palavra no seu coração e, por favor, fique durante o hino e depois os avisos e o encerramento do culto desta noite. Deus, o Senhor, quer falar mais à sua igreja nesses dias. E eu creio absolutamente que o Senhor não tem deixado a sua igreja sem testemunho nesses dias. Continua falando conosco, no nome de Jesus. Amém. Por isso